Olá, oitavo ano, tudo bem? Hoje vamos para o nosso 15º vídeo. Estudaremos também a apostila volume 3. Lá na página 40, nós temos orações coordenadas versus orações subordinadas. Vocês já ouviram falar em orações coordenadas ou orações subordinadas? Então, as orações coordenadas, elas são independentes, elas têm sentido completo. As orações subordinadas, elas são subordinadas a outra oração, por isso que recebem esse nome de subordinadas. Vamos lá? Vale lembrar, oração é um enunciado organizado em torno de um verbo. Período é uma frase com uma ou mais orações. Quando é formado por apenas uma oração, é chamado de período simples. Quando há duas ou mais orações, é denominado período composto. Então, vamos lá. Releia o trecho a seguir e responda as questões propostas. Podemos criar uma proteção ambiental unificada para garantir que os direitos ambientais tenham a mesma força legal que os direitos humanos. Sublinhe os verbos e as locuções verbais presentes no texto. Nós temos aqui, podemos criar uma locução verbal, garantir é um verbo e tenham é um verbo. Quantas orações há nesse trecho? Uma, duas, três. Três orações. Quais são? Podemos criar uma proteção, garantir que os direitos ambientais e tenham a mesma força. Ok. Na página seguinte, nas orações coordenadas, nós temos duas frases. Vamos observá-las? Observe as orações a seguir. Naquela época, a publicidade de cigarros estava em toda parte. Era mostrada de forma glamurosa. Aqui nós temos um ponto final, ok? Aqui nós temos a primeira oração e a segunda oração. Aqui o verbo da primeira oração e aqui a locução verbal da segunda oração. Na segunda frase. Nessa época, a publicidade de cigarros estava em toda parte e era mostrada de forma glamurosa. Aqui, ao invés do verbo, nós temos uma conjunção, certo? Essas duas orações são ligadas através da conjunção e. Vamos lá para o exercício? No exemplo 1, cada uma das orações apresenta sentido completo ou incompleto? Vocês entenderam o que estava querendo dizer aqui e entenderam o que está escrito na segunda oração e o que está escrito na primeira oração? Sim, então nós temos o sentido completo. No exemplo 2, as orações foram unidas em um único período por meio da conjunção e. Como no primeiro exemplo, cada uma delas é sintaticamente dependente? Não, aqui tem sentido completo, então é independente, cada um, né? Já a gente entende o que cada oração quer nos dizer. Então, as orações independentes apresentadas em um mesmo período são chamadas de orações coordenadas. O período formado por orações coordenadas é chamado de período composto por coordenação. Em um período composto por coordenação, as orações podem estar ligadas ou não por uma conjunção. Aqui, precisamos acordar ou repensar a forma como vivemos. Aqui esse ou não está sendo usado adequadamente. Vamos ver? A conjunção ou estabelece um sentido coerente entre as duas orações do período? Explique sua resposta. Não, aqui não tem significado de alternância ou, né? E sim de adição. Querem ver? Reescreva a frase substituindo o termo ou por uma conjunção ou locução conjuntiva que estabeleça corretamente a relação entre as orações. Aqui nós teríamos que ter usado precisamos acordar e repensar a forma como vivemos, certo? Aqui na 11 nós temos assim, na atividade 11. Compare as seguintes construções. Todos estamos cientes dos malefícios do cigarro para a nossa saúde. Na frase 2. Todos estamos cientes dos malefícios que o cigarro provoca em nossa saúde. Na primeira oração, nós temos um verbinho só. Aqui nós temos dois verbos. Então, vamos lá. Quantas orações há em cada período? Justifique sua resposta. Aqui
No período 1, há apenas uma oração, então período simples. No segundo, aqui embaixo, na segunda frase, nós temos 2 verbos, então é período composto, certo? Temos 2 orações. Qual desses períodos é composto? O 2. Que palavra é usada para ligar as 2 orações desse período? A conjunção que. Analisando o sentido das orações do segundo período, é possível dizer que elas são independentes? Explique sua resposta. Não, nesse caso aqui dessas 2 frases, não. As orações são dependentes entre si, porque isoladamente elas não apresentam sentido completo ou coerente, certo? Nós temos aqui pontuação, vírgula, entre orações coordenadas. As orações coordenadas são separadas entre si por meio de vírgulas. Entretanto, há uma situação em que a vírgula é facultativa, ou seja, é opcional, você pode usar ou não. Observe os exemplos a seguir. O basco é uma das línguas mais difíceis e é falado no País Basco. Olha só, aqui o basco é o sujeito. E se nós tirássemos da primeira oração e tivéssemos só com a segunda oração, o basco é falado no País Basco, na Espanha. Claro, ficaria repetido, né? Mas por que a prof falou isso? Para perguntar para vocês o seguinte: qual é o sujeito da primeira oração? É o basco. E qual é o sujeito da segunda oração? É o basco também, certo? Por quê? Porque está falando do basco, certo? O basco é uma das línguas mais difíceis. O que é uma das línguas mais difíceis? O basco. E é falado no País Basco o quê? O basco, certo? Então, se o sujeito das 2 orações é o mesmo, não se usa vírgula para separá-los. Não, como aqui. Aqui é o mesmo sujeito, certo? Então, não usamos vírgula. Mas, quando ela não tem relação com nenhuma outra língua do mundo e sua estrutura gramatical é bastante complicada. Ou ela não tem relação com nenhuma outra língua do mundo e sua estrutura gramatical é bastante complicada. Na primeira oração, ela é o sujeito. Na segunda oração, é sua estrutura gramatical. São sujeitos diferentes. Então, nós podemos ou não usar vírgula. É facultativo, tá? Olha só, se o sujeito das 2 orações não é o mesmo, a vírgula é facultativa, é opcional, certo? Nessas 2 frases, qual é o sujeito da primeira oração? Ela. Da segunda oração, a sua estrutura gramatical. Assinale as orações em que a vírgula foi empregada corretamente. O carro é novo e os bancos estão limpos. Qual é o sujeito da primeira oração? O carro. Qual é o sujeito da segunda oração? Os bancos. Então, quando o sujeito das 2 orações não é o mesmo, eu posso ou não usar. Aqui não tem, mas aqui já tem, ó. Então, aqui está correto, ok? Certo? O professor entrou na sala e cumprimentou os alunos. Aqui é o mesmo, ó. O professor entrou na sala, o professor cumprimentou os alunos. Então, aqui, na verdade, não se usa vírgula, né? Então, aqui está empregada incorretamente, porque você vai colocar aqui, ó, onde foi empregada corretamente. Aqui está empregado incorreto, certo? Incorreto. Por quê? Porque aqui não se usa vírgula. O professor entrou na sala e os alunos o cumprimentaram. Olha só, aqui é um sujeito e aqui é outro sujeito. Quando é sujeito diferente, a vírgula pode ser ou não usada. É opcional, está correto, certo? Pessoal, vocês vão fazer a 14 e a 15, que também fala sobre o uso da vírgula. E lá na página 44, nós vamos ver na próxima semana. Ok, pessoal? Porque aqui nós já vai falar das orações subordinadas. Hoje nós falamos das orações coordenadas, que elas são independentes, elas precisam ter sentido completo. Elas são ligadas, podem ou não ser ligadas por uma conjunção, beleza? Pessoal, então vocês vão tirar foto da página 41, esse pouquinho da 40, da 42 e da 44, da 43 para prof, ok? Até o próximo vídeo, até semana que vem. Beijos, 8º ano!